Olá, assinantes da TV Destaque. Estamos dando início a mais um programa Direitos e Deveres, Cidadania em Ação. Um programa que tem a preocupação de trazer informação e fortalecer os laços de cidadania. Hoje, na companhia da doutora Rosana Valderano de Lima. Mais uma vez, Rosana, muita satisfação de compartilhar o programa com você e gostaria que você apresentasse aí o nosso entrevistado de hoje, que para mim particularmente é um entrevistado muito especial. Mais ilustre, né? Obrigada, Clóvis, prazer novamente de estar com você e com todos vocês que nos assistem. Bom, o nosso entrevistado de hoje é o Dr. Leonardo Freire Pereira. Dr. Leonardo é professor universitário, né, advogado, especialista em Direito Eleitoral pela Escola Paulista da Magistratura. Ele é mestre em Política... Direito Político pelo Mackenzie. É que a sua letra aqui está meio complicada, Clóvis, para a gente entender. E mestre também em Direito de Estado pela USP, né? E mais a qualificação, acho que mais importante aqui, é filho do nosso doutor Clóvis, né? Por isso, convidado ilustre. E é um prazer, Léo, receber você aqui mais uma vez para falar de um tema tão importante que é o impeachment, não é isso? Então, você abre, Clóvis, as perguntas? Sem dúvida, Leonardo, satisfação de tê-lo aqui conosco. Eu sei de que uma das teses de um dos seus mestrados na Universidade Mackenzie foi sobre o impeachment. E, embora isso já tenha ocorrido há alguns anos, na verdade, esse tema nunca foi tão atual hoje, né, em razão de todo esse problema político, econômico, social que estamos passando no país, onde se discute muito o eventual impeachment da Presidenta da República. Então, para trazer informação, o que é o impeachment, como é que ele pode ocorrer, se é que vai ocorrer, como é que se desenvolve o processo, nós gostaríamos, então, de que você tecesse algumas considerações. Primeiro, para que o nosso telespectador, que muitas vezes não é ligado diretamente à área do direito, o que é esse tal de impeachment, que todo mundo fala e acredito que muitas pessoas nem saibam direito do que se trata. Bom, é uma satisfação muito grande poder estar compartilhando essa bancada, poder estar tratando de um tema que é de fato bastante atual e que eu escrevi sobre ele em 2004, né? Eu comecei a desenvolver a pesquisa. 10 anos. Mais de 10 anos, né? Eu comecei a desenvolver a pesquisa em 2002, né? E apresentei e concluí em 2004. Na verdade, o impeachment ele é o processo de afastamento não só do presidente da República, mas também de altas autoridades do poder executivo, do poder também do Poder Judiciário, eventualmente, dependendo da função que exerce do Poder Legislativo, por conta da chamada prática de crimes de responsabilidade. E o que são esses crimes de responsabilidade? Os crimes de responsabilidade são aqueles que estão tipificados na legislação, aqueles que a legislação estabelece que são crimes de responsabilidade. Uma legislação do ano de 1950, né? Então, é uma coisa bastante desatualizada, apesar do tema estar bastante atual. A nossa Constituição trata também da possibilidade da existência desses crimes, mas deixa a cargo da lei infraconstitucional a tipificação e, portanto, em que pese o tema, como eu disse, em que pese o tema ser atual, a legislação que trata o tema é bastante desatualizada. É bem interessante isso que você está falando, Léo, porque, veja, uma lei de 1950, né, para tratar de um assunto tão importante para nós, hoje, mereceria, né, algum tipo de atualização. Só fazendo uma interrupção, mas imagine você tratando de afastamento do presidente da República num período de ditadura militar, que foi um período em que essa legislação não só entrou em vigor, como isso teve origem permaneceu vigente. Na ditadura do Getúlio Vargas. Sim. Né? O contexto histórico era outro. Sim. Né? Bem complicado. Ou seja, um solo nada fértil para o impeachment. Tanto que na nossa história, né,
O único caso que temos de impeachment do presidente da República é o caso que envolveu o presidente Collor. Durante todo esse período, várias foram as tentativas contra o Fernando Henrique, contra Sarney, contra o Lula, contra a própria Dilma, mas nunca o processo foi adiante. É interessante isso que você colocou, né? Contra o Sarney, contra o Lula, contra o Fernando Henrique, contra a Dilma. Ou seja, parece ou fazem parecer na mídia que impeachment é a forma pelo qual eu retiro um presidente com o qual eu não estou satisfeito. Simples assim. E a gente sabe que não é isso, né? Então, você mencionou aqui, né, o motivo, o crime de responsabilidade, né? Explica para a gente um pouquinho o que seria esse crime de responsabilidade, até para que o nosso telespectador entenda que existem casos específicos de impeachment. E não é simplesmente, olha, votei, elegi, não gostei, impeachment. Não é isso. O mecanismo para você substituir o governante com o qual você não está satisfeito é o voto. Tá? E a eleição acontece a cada 4 anos. Nesse caso específico, a gente observa o seguinte. No dia 26 de outubro, que foi o dia das eleições, salvo engano, houve uma manifestação após a divulgação dos resultados, após a apuração, na Avenida Paulista, pedindo impeachment da presidente da República. Né? Então, é evidente, nesse sentido, é evidente que tem feições de golpe, quando você, imediatamente após a divulgação do resultado, você pede o impeachment. Então, hoje se coloca como se fosse um mero mecanismo para tirar o governante com o qual não se está satisfeito. Né? Fala-se muito no estelionato eleitoral, prometeu-se que não ia criar impostos e os impostos foram criados. Prometeu-se que não ia retirar direitos trabalhistas, os direitos foram retirados. Mas também foi prometido que não ia faltar água, né? E a gente liga a torneira lá e não tem água em casa. Prometeu-se que teria segurança e não tem segurança. Prometeu-se que não ia subir o IPTU e o IPTU sobe. Deveria haver uma reforma, então, na lei do impeachment para promessa não cumprida. Mas se promessa não cumprida gerar impeachment, nós teremos que ter eleições a cada 3 meses. Acho que um dos mecanismos que pode ser aprimorado é a vinculação do político ao programa de governo. Quer dizer, ele registra um programa de governo na Justiça Eleitoral e depois ele tem metas a cumprir. Se ele não cumpre as metas do programa, automaticamente ele incorreria num crime de responsabilidade. Hoje isso não existe. Né? Hoje, o programa de governo é um mero panfleto. Para se angariar votos. Né? Não implica na obrigação de cumprimento daquilo. Então, o crime de responsabilidade é aquele que está especificado na legislação e diz respeito, por exemplo, a um crime contra a existência da União. Né? O que é um crime contra a existência da União? Um crime contra o livre exercício dos poderes. Um crime contra a probidade da administração. E a coisa começa a ficar mais focada. Né? Mas de toda forma, esses atos necessariamente devem ser praticados pessoalmente pelo presidente da República, pelo governador do Estado ou pelo prefeito. Né? Não são atos que podem ser hipoteticamente praticados pelo sujeito, como, por exemplo, a má administração. Se a má administração é muito subjetiva, muito genérico, né? Está administrando bem ou está administrando mal, você possibilita um poder muito grande ao legislativo para que ele destitua o governo como ele bem entende. Então, esse é um problema. Não me parece exatamente que o problema esteja no impeachment federal, né? Mas os reflexos que isso pode ter nas eleições municipais. Porque você veja, se para tirar o presidente da República reúne-se o Congresso Nacional e se afasta sem ter um motivo específico, eu não estou dizendo exatamente que não tem. O que eu estou dizendo é que no dia da eleição já se pleiteava o impeachment. Então, se antes de tomar posse no segundo mandato já se pleiteava impeachment, então não existe um contorno jurídico. Não havia nem prática de atos ainda que ensejasse. Não existe um contorno jurídico capaz de suportar essa tese. Por outro lado, se os atos já haviam sido praticados no governo anterior, deveriam ter sido apurados e a presidente não deveria sequer ser candidata. Então,
A questão é, tem muita morosidade no julgamento de atos passados e depois você quer colocar tudo num balaio só como se tudo fosse a mesma coisa. E não é tudo a mesma coisa. Então, a minha preocupação não é exatamente com relação ao impeachment do presidente da República, mas é os reflexos que isso pode acontecer nas câmaras municipais, aquelas que não têm muito holofote, aquela que o vereador tem um poder de articulação silencioso, não é como o poder de articulação do Cunha, que aparece... Está na mídia. Está na mídia, aparece todo dia no Jornal Nacional, mas aqueles vereadores dos pequenos municípios que não têm holofotes e que eventualmente podem desrespeitar a vontade das urnas sob a desculpa que o governante praticou um crime de responsabilidade, sendo que nem sempre houve a prática. Na verdade, o impeachment é basicamente um julgamento político. Isso não tem nenhuma dúvida. E no Brasil, nós temos muita ênfase no toma lá da cá. Quer dizer, a impressão que dá às vezes é que existem movimentos no sentido de forçar determinada situação para tirar determinada vantagem com a ameaça de que, se não obtiverem, vai acontecer tal coisa. Só, Leonardo, só para fazer uma menção, alguma coisa que me chamou a atenção. Uma das motivações que estão alegando para o impeachment é a questão das pedaladas fiscais, que nós sabemos, eu sempre brinco, eu tinha cabelo e já lembro que o governo tirava dinheiro do INSS para pagar as despesas, tirava dinheiro do Banco do Brasil, onde eu fui advogado durante muitos anos, para pagar despesas. Nós tivemos, há 2 meses atrás, a aprovação das contas do falecido presidente Itamar Franco, do Fernando Henrique, 2 mandatos, do Lula, 2 mandatos. Aquilo que não foi aprovado em 15 anos, aprovaram em meia hora, para poder ter o motivo para fustigar a presidente atualmente. Então, a questão política, independente de se ela deve de responder ou não, é muito clara, não é mesmo? Isso aí é um esclarecimento que tem que ser à luz da verdade. Quem é que pode pedir abertura do impeachment, Leonardo? Ontem até eu escrevi sobre isso. Até o presente momento, eu não via um motivo jurídico capaz de deflagrar o processo de impeachment. Esse motivo jurídico, esse fundamento jurídico, pode vir com a rejeição das contas por conta das pedaladas. Esse ato da Presidência da República, a tal da pedalada fiscal, ela pode ser enquadrada ali no crime contra a lei orçamentária, né? E que é um crime de responsabilidade. Então, existe essa hipótese, né? Se enquadra como um crime de responsabilidade, não obstante as demais sanções que podem ser e ainda aplicadas. não, essa questão das pedaladas não foi nem julgado pelo TCU. E já está sendo a motivação para o impeachment. Quer dizer, o impeachment está baseado num ato que ainda não se declarou como inválido. Essa é uma questão formal que pode ser arguída, inclusive, pela defesa, para dizer que está sendo antecipado, né, o julgamento. Muito bem. Interessante. Vamos um intervalinho, Clóvis? Isso. Já para não emendar uma pergunta. Bom, nós vamos a um breve intervalo, mas queremos deixar registrado aqui o nosso contato, né? direitosedeveres.tvdestaque@proleges.com.br, sugestão de pauta, algum questionamento que possamos responder. E o nosso programa, ele será reprisado às terças-feiras, às 7h30 da manhã. Ou, caso você não possa assistir pelo canal da NET, você pode acompanhar via internet, d11.com.br. Voltamos já já.